bom só ela que é incrível. Mas é parte da personagem, sabe? É um ponto da gente aprender a se divertir com essa fantasia que ela vai criando. Oi, eu sou o Lúcio Flávio, esse é o 24, o projeto que vai falar de memória e ficção na comunidade LGBTI+, do Ceará. Na nossa conversa de hoje, falamos com a Mara Moira, escritora, professora, travesti e militante do putativismo. Vamos falar sobre as demandas da nossa comunidade e de como, em um Brasil em transformação, nossos desafios aumentam, nossas conquistas se estabelecem. Obrigado. Queria te perguntar se você acha que a gente está começando a entender melhor as especificidades da sigla cada vez maior LGBTQIA+. Acho que não sei se dá para dizer que a gente está entendendo mais, porque ela não para quieta, né? A gente já teve vários nomes para designar esse grupo, já foram sodomitas, já foram pederastas, né? Agora a gente está encontrando outras terminologias, agora a gente está podendo nós mesmos e mesmas pensar os termos que nos agradam, em vez de deixar que quem não é nós nos nomeie, defina quem a gente é ou como a gente deve ser vista. Então, não sei se a gente está entendendo mais, porque o próprio entendimento nunca vai ser pleno. Eu gosto da ideia, inclusive, que seja sempre uma coisa mais misteriosa, né, e que o respeito não dependa de eu acreditar que entenda, porque qualquer crença de que entendi perfeitamente é falsa, né? Então, acho que a gente está caminhando para um momento em que a gente está mais presente, que a gente consegue bater o pé, que a gente consegue dizer que não vai abrir mão do nosso direito de existir, né? Mas não sei se isso implica em uma hora a gente vai chegar no número certo de letras, e aí todo mundo vai ficar feliz, e todo mundo vai saber exatamente o que significa cada letrinha. Não acredito que vai chegar esse momento. A gente vai estar sempre se reinventando, sempre insatisfeitos e insatisfeitas, né? E acho que a gente está vendo isso nitidamente com esse crescimento da sigla. Perfeito. E a nossa relação com o passado, com memória, assim? Eu noto que a nossa comunidade, por exemplo, às vezes, ao contrário do movimento feminista e do movimento negro, tem alguma dificuldade em ter grandes pilares, por exemplo, né? Quem são os nossos teóricos e teóricas, assim, né? As nossas leituras de cabeceira, né? Para algumas siglas, um pouco mais, né? Por exemplo, na minha, o G ainda há essa dificuldade em se reconhecer. Você acha que a gente está... Qual é o caminho para a gente lidar melhor com o passado, ter esses referenciais? Não. Memória é direito. Memória não deveria ser tratada como um privilégio, mas a gente faz parte de um grupo que foi privado da possibilidade de ter memória, né? Então apagaram. Isso estava como projeto legislativo, inclusive. Uma das leis que vigorou por mais tempo durante a Constituição do Brasil, durante o Brasil Colônia, né, previa justamente que o corpo da pessoa condenada por sodomia fosse queimado, o corpo e a sepultura fossem queimados para que nunca houvesse memória daquela existência. Então estava na própria lei, um desejo do Estado de erradicar essa existência dissidente, né? Então hoje a gente tem essa falta de memória porque ela foi apagada, porque ela foi retirada de nós. Não nos deram o direito de a gente poder construir nossos referenciais. Agora a gente está podendo começar a exercitar isso, né? A gente tem alguns trabalhos incríveis que vão nessa direção, né? Então, por exemplo, o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, ele vai fazer um grande levantamento de expressões da dissidência nesse território, né? Além do Carnaval, do James Green, né, um estudioso americano, né, da cultura LGBTQIA+ brasileira, ele vai também se debruçar profundamente sobre essa história, né? A gente vai ter coisas incríveis, preciosas nesses trabalhos desses autores, né? E outras coisas que ficaram de fora, outras coisas que a gente está começando a descobrir agora. A gente tem nos Estados Unidos um movimento muito forte, né? A Susan Stryker com Transgender History, né? Propondo então uma história da transgeneridade, né? Nos Estados Unidos, né? É muito interessante então a gente poder começar a pensar aqui isso também, uma história lésbica, uma história contada a partir da perspectiva da dissidência. Quem seriam os nomes, né, que a gente fosse contar a história do Brasil, né? E aí a gente ia colocar, por exemplo, como um dos pontos centrais, um dos pilares dessa sociedade, a LGBTfobia. A LGBTfobia é uma raiz, é um centro do processo colonial.
Estava nas legislações, estava na atuação da Inquisição, né? Mesmo quando ela sai da legislação, continua a perseguição contra esses indivíduos. Né? Então, a gente poder contar a história da nossa presença aqui, uma história que não começou agora, uma história que já tem mais de 500 anos, mais até do que a presença da colonização, porque quando os europeus chegam aqui, eles vão perceber que os povos originários já tinham maneiras muito diversas de lidar com sexualidade de gênero. Né? Então, o que a gente precisa é contar essa história com as nossas palavras. A gente precisa meter ali a cara nesses livros, nesses documentos, ouvir as figuras mais velhas, ouvir quem já estudou, se debruçou sobre esse assunto e começar a assumir essa tarefa de contar a história a partir do nosso prisma. Perfeito. Para a gente terminar, eu queria te perguntar sobre esse país que está vivendo essa chamada transição religiosa, virando neopentecostal. Quais são os nossos desafios? Como é que você enxerga o nosso futuro nesse cenário? Eu acho que isso tem a ver com o aumento da desigualdade. Não dá para simplesmente colocar a culpa na religião. Né? A religião é uma parte da resposta, né, do conservadorismo no nosso país, assim, mas está muito relacionado com todo um aprofundamento, né, nesse processo de desigualdades. Né? Então a gente viu a pandemia, a população em geral ficando muito mais pobre, e ao passo que os grandes bilionários do mundo ficaram muito mais ricos. Como é que você duplica o seu patrimônio durante um dos momentos mais perversos e mais terríveis, uma das tragédias humanitárias mais terríveis que a gente já viveu? Né, isso tem a ver justamente com esse processo de expropriação. Né? Então, a gente eles vão aumentar o seu patrimônio às custas do empobrecimento de grande parte da população. Então, você fica sem ter referência, sem ter o que comer, sem ter como... você fica cada vez mais refém de trabalhos precarizados, cada vez mais refém de condições terríveis de vida, né? E acaba que o Estado começa a entrar em um processo cada vez mais de crise, também não consegue oferecer soluções, não consegue chegar na população mais fragilizada, né? E aí a gente vai começar a ver que a igreja vai oferecer uma resposta que a gente pode até questionar se é uma resposta interessante ou não, mas é alguém que está oferecendo uma resposta, é alguém que está lidando com aquela comunidade, dialogando com aquela população, né? Isso vai ganhando, né, vai ganhando cada vez mais vulto na nossa sociedade. E é interessante, eu ouvi a Geni Nunes, que é uma ativista indígena, comentando recentemente, né, que as classes mais elevadas estão no movimento de migrar, de ter uma presença cada vez maior nas religiões de origem africana, né, de matriz africana, né, ao passo que as populações mais pobres e mais negras estão migrando em massa para o evangelismo, né, então para igrejas evangélicas. Então isso é algo para a gente pensar também, né? O que está acontecendo, né? O que está na raiz desse movimento, dessa transformação. Se a gente não souber olhar para isso e conseguir entender o funcionamento, né? O que está produzindo esses dois movimentos, a gente vai ficar completamente perdida e vai ser atropelada pela história. E então, gostou da nossa conversa? Saiba que ela continua aqui no canal com outros vídeos e, claro, no livro 24, com contos e crônicas sobre a comunidade LGBTI+, no Ceará.